Olá, pessoal. Hoje eu vim falar dos símbolos do Espírito Santo, que são 7. Mas eu vou começar com um símbolo que a gente encontra lá em Lucas capítulo 3, versículo 22, que fala assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. Aqui Lucas estava se referindo ao batismo de Jesus, quando João, o seu primo, estava batizando Jesus nas águas do Rio Jordão. E ele viu o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma corporal, como de uma pomba. E ouviu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem tenho prazer. E a pomba, ela é um dos símbolos do Espírito Santo, porque representa, né? O símbolo representa, é uma representação visível de coisas invisíveis. É o que representa, é o que explica as coisas invisíveis, as coisas abstratas, espirituais. E a pomba, ela é um símbolo porque é um animal puro. É um animal simples. Jesus falou para os discípulos: sede simples como uma pomba. A pomba é um animal limpo. Tanto é que ela era usada como sacrifício de oferta ao Senhor. As pessoas que eram pobres levavam o casal de pombo para ser sacrificado. E nós vemos isso quando Jesus nasceu e os seus pais levaram pombos para sacrificar em oferta ao Senhor. O pombo, ele é inocente. Ele se aproxima do ser humano. É só a gente dar algumas migalhas de pães e ele vem, se aproxima, ele não tem maldade. Ele não fica preocupado se alguém vai lhe fazer mal. Ele simplesmente se aproxima do ser humano. O pombo tem senso de direção. Por isso que teve uma época que ele era muito usado como pombo-correio. E ele representa o Espírito Santo exatamente por causa disso. Porque o Espírito Santo em nós é que nos dá a direção. O Espírito Santo em nós, ele é simples, ele nos ensina a verdade na sua simplicidade. Ele não enfeita o pavão, ele não complica o evangelho, a palavra de Deus. É simples. Amai a Deus, amai o próximo. E isso ele vai nos ensinando todos os dias, porque na prática o amor é bem mais complicado do que na teoria. Falar de amor é fácil, agora viver o amor no dia a dia, com os inimigos, com aqueles que nos afrontam, é bem complexo. E por isso o Espírito Santo habita em nós, exatamente para nos ensinar, para nos dar a direção e nos ensinar de forma simples, de forma prática, né? Nos ensina de forma prática. Lá no início do mundo, lá em Gênesis 1, a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E algumas traduções falam que se movia sobre as faces das águas. Na tradução de João Ferreira de Almeida, fala que ele pairava, dando a entender um pássaro que fica pairando sobre o ar, né? Então a pomba simboliza o Espírito Santo pela sua simplicidade, pela sua pureza, pela sua inocência, pelo seu senso de direção. E o Espírito Santo, ele se entristece, porque ele vive em lugar limpo, ele vive em lugar que não há prática de pecado. Porque existe dois tipos de pecador: aquele que peca e reconhece que está no erro e pede a Deus para o libertar, para lhe dar forças para sair daquele erro. Como nós vemos, o salmista Davi, ele se arrepende quando ele fala no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi estava preocupado em ser lançado fora da presença de Deus por causa do pecado. Ele estava preocupado que o Espírito Santo se retirasse dele por causa do pecado. Porque o Espírito Santo, ele é tão puro, ele é tão puro, uma palavra mesmo é puro, que ele não compactua com o pecado, com o erro. E existe aquele outro tipo de pecador,
que peca deliberadamente, conscientemente e não se arrepende, e não sente tristeza pelo seu pecado, e não pede a Deus mudança de caráter, de atitude. Porque todos nós pecamos, mas existem dois tipos de pecador. Aquele que se entristece pelo seu pecado, como se entristeceu Davi, e pede a misericórdia de Deus. E aquele que peca deliberadamente e não se arrepende do que está fazendo, do seu caminho de pecado. A esse segundo tipo, o Espírito Santo se afasta. O Espírito Santo sai, porque ele não habita em coração que vive na prática do pecado. Ele não habita no coração, numa vida que peca deliberadamente, propositadamente. Que o Senhor venha nos dar força, que o Espírito Santo venha dar força para que a gente se arrependa, porque é Ele que convence do pecado, é Ele que convence do erro. Então que nós sejamos convencidos dos nossos caminhos e que venhamos buscar a Deus todos os dias das nossas vidas. Graça e paz para todos.